E foi assim que eu consegui a minha Ikran. É impressionante como uma única montaria muda completamente o jogo, e tudo começou aqui no sopé do aviário Ikran. Meu objetivo era muito simples, achar uma Ikran que me escolheria. Desde o começo me deixaram muito claro que essa seria uma companheira pelo resto da vida, e não caberia a mim fazer essa escolha. Tudo que eu podia fazer era subir a montanha e me mostrar digno o suficiente. E logo no primeiro encontro eu falhei. Já nos conhecemos? Aparentemente eu era um frangão e a Ikran não me queria nem pintado de ouro. Então lá fui eu novamente atrás dela pra provar meu valor. E essa missão inteira é basicamente um desafio de parkour com uma vista extraordinária. Depois de um tempão subindo, a Ikran decidiu fazer uma gracinha e me dar um susto, mas foi aí que eu reagi e prendi a boca dela. E aqui era 8 ou 80. Ou ela me aceitaria pela coragem ou ficaria pistola pra sempre. E quando eu finalmente a encontrei depois, estabelecemos nosso vínculo. Com um único botão eu a chamava e agora eu conseguia voar pelo mapa. E é impressionante o quanto isso muda o seu gameplay. Você consegue alcançar ilhas flutuantes, ter uma noção melhor de Pandora, mas a melhor parte pra mim é de longe utilizar a Ikran no combate. Eu me tornei o maior vilão de Hogwarts e eu fui pra Azkaban por causa disso. E o primeiro passo da minha jornada pra me transformar não só no bruxo mais forte, mas também no maior vilão do jogo foi muito simples, na verdade. Fazer todos os professores se ajoelharem perante o meu poder. E pra fazer isso, primeiro eu precisei vencer eles em um duelo, coisa que foi até fácil de se fazer. Todos eles têm um moveset extremamente parecido e apesar de terem bastante vida, não demorou muito pra eu passar o sarrafo em geral. E o mais engraçado de tudo foi ver eles correndo atrás das suas varinhas depois de um Expelliarmus. E claro, com eu tocando terror em Hogwarts, alguns alunos tentaram se meter no meio do caminho pra tentar me impedir. Até o Sebastian e o Omnis entraram no meio do rolo só pra tomar uma maldição na boca. E o problema é que, usando as maldições perto de testemunhas, não demorou muito pro Ministério da Magia ficar sabendo e enviar alguns aurores em Hogwarts pra me pegar. Esses caras são bem difíceis porque eles têm muita vida, mas o maior problema mesmo é a quantidade que vem te pegar de uma vez. É simplesmente muita gente atirando magia de uma vez. E a parte mais interessante desses dois mods aqui que eu usei pra essa aventura é que mesmo derrubando os aurores, mais e mais aparecem até você finalmente ser pego e ser levado pra uma cela em Azkaban. E aqui ou você pode dar load no save ou tentar fugir, coisa que também é bem legal de se fazer. Eu montei o maior robô de Fallout 4 e essa foi a melhor parte do jogo. Seguinte, se você escolher fazer o final com a Irmandade do Aço, você vai precisar se infiltrar no instituto para recrutar uma cientista e depois disso, o plano Liberty Prime entra em ação. Aqui eu precisei fazer diversas missões para reunir alguns materiais aqui e ali, incluindo alguns traquinhos de festa junina que o robô usaria de munição, e depois de colocar um núcleo de energia no bicho, o Liberty Prime acorda do seu sono robótico para deitar geral na porrada. Eu achei que depois que ativássemos ele, rolaria uma cutscene dele nos escoltando até o instituto para que pudéssemos finalizar o serviço, mas o que acontece na verdade é o contrário. Acompanhamos todo o trajeto do Liberty Prime da base de operações da Irmandade do Aço até o instituto, e o caminho inteiro eu fui dando risada. Não só porque ele solta umas frases de efeito bem legais, mas também porque ele nuca qualquer inimigo que aparece na sua frente ou desintegra com seu laser.
Depois de um trajeto que até é razoavelmente longo, chegamos na base dos caras repleta de inimigos, mas com a ajuda do robozão foi moleza levar todo mundo de Vasco. Daí nosso meninão aqui fez um rombo no chão com seu laser, invadimos o instituto e fizemos a maior explosão que o jogo nos permite fazer. Eu encontrei o representante da Vault-Tec depois da explosão e eu quase chorei. No começo de Fallout 4 aparece um representante de vendas da Vault-Tec na nossa porta dizendo que a nossa família ganhou uma vaga no Refúgio 111. E a partir daí as bombas começam a cair e o fim do mundo acontece. No meio da correria vamos até o abrigo apenas para encontrar um ponto de controle onde os soldados autorizam quem pode entrar e quem não pode. E aqui encontramos o nosso amigo sendo completamente rejeitado pelos soldados. Ou seja, os próprios trabalhadores da Vault-Tec não conseguiram uma vaga nesse abrigo que eles mesmos eram mensageiros. E no jogo 200 anos depois encontramos esse camarada nesse estado. O meninão se tornou um ghoul e agora ele está completamente solitário. Você encontra ele aqui na Good Neighbor e ele vai se lembrar imediatamente de você. Look at you. 200 years. And you're still perfect. E apesar da sua pessoa física ter ido pro saco, a única coisa que ele conseguiu preservar em seu antigo eu é a sua roupa, que continua intacta. No fim, ele vai te contar um pouco da sua história triste desde os eventos do começo do jogo, e se você tiver um pouco de carisma, você consegue enviar ele pro seu santuário, e depois de um tempinho você encontra ele lá realmente, como membro ativo da sua comunidade. Nunca termine Fallout 4 assim. Pra quem não tá ligado, o Fallout 4 possui um total de 4 finais. O da Irmandade do Aço pra mim é o mais legal, com o Liberty Prime. O da Ferrovia é até maneiro porque você age como um agente duplo. O dos Minutemen, que são os isentão e ninguém explode no processo, a não ser o Instituto. E temos o que não só é o final mais improvável de ser canônico, mas também o pior final do jogo, o do Instituto. Que você vai ter basicamente duas rotas diferentes de finais, dependendo da facção que você usa pra entrar no Instituto. Mas no frigir dos ovos é basicamente a mesma coisa. Depois de você agir como agente duplo durante um tempo, o pai vai te pedir pra explodir a facção que você tava ajudando até agora. Se você tiver pela Ferrovia, você vai ter que levar todo mundo de Vasco lá dentro. E se for pela Irmandade do Aço, vai ser um pouquinho mais legal, já que você tem que explodir a Pride, a base de operações deles. Mas no fim, depois que você faz tudo isso, o pai vai bater as botas e os créditos vão subir, tendo você como novo líder do instituto para estabelecer o seu poder sobre a comunidade, com duas das maiores facções do jogo indo de Vasco, sobrando apenas os Minutemen. Salvar a Zoe no final de Resident Evil 7 é a pior coisa que você pode fazer. Pra quem não tá ligado, aqui na parte final do jogo, somos presenteados com uma escolha. Com apenas um soro de cura nas mãos, temos que escolher entre entregar ele pra Mia, nossa esposa, mulher que temos o objetivo de salvar durante o jogo todo, ou entregar ele pra Zoe, uma mulher que encontramos no decorrer do jogo que nos ajuda durante todo o processo de fuga da casa dos Bakers. E verdade seja dita, só existe um final canônico pra esse jogo e a resposta certa é muito óbvia. Mas durante o jogo inteiro eu fui desenvolvendo uma certa afinidade pela Zoe e honestamente achei a Mia um pé no saco. Então, depois de enfrentar o Jack na sua forma final de bola de carne gigante, enfia um soro nele pra ele ficar mansinho e parar de mexer o saco, e o último frasco que sobrou eu entreguei pra Zoe. Assim, eu e ela montamos no barquinho pra fugir desse lugar e pedir ajuda pra Mia. E achei que viveríamos felizes pra sempre, mas a verdade é que isso não acontece. Se liga. No! Evie! Please! Evie! Zoe? Zoe! O jogo basicamente leva a Zoe de arrasto uns 5 minutos depois que a gente salva ela, mas a parte boa é que o jogo não dá game over. Na verdade, ele continua e você libera o pior final do jogo, onde a Mia vai de Vasco no processo. Esse novo Resident Evil pode mudar a franquia pra sempre. Pra quem não tá ligado, acabou de rolar um evento trazendo novas informações e gameplays do novo Resident Evil Requiem, e rapaziada, tem coisa boa aqui, viu? Primeira coisa importante, a idade do nosso meninão Leon parece influenciar quase nada no desempenho do homem no campo de batalha. Aqui temos uma mistura do gameplay do Resident Evil 4 com alguns exageros de golpes do Resident Evil 6. Então você vai ver o Leon com frequência cobrando um tiro de meta em alguns zumbis, vai continuar dando parry em motosserras, e melhor do que tudo isso, ele tem algumas novas cenas de finalizações que me levam a crer que ele treinou com John Wick nesse meio tempo. Aí sim, o Leon vai poder afiar seu Tomahawk no meio do combate, só pra dar aquele dano emocional mais nos zumbis. Depois, outra coisa interessante que foi mostrado é que os zumbis, de alguma forma, agora conseguem lembrar de traços de suas personalidades enquanto eles ainda estavam vivos. Então temos açougueiros puxando filas, ascensoristas tentando chamar um elevador, faxineiras limpando os banheiros, e alguns outros que só eram apegados aos seus hábitos noturnos. Já em contrapartida ao gameplay do Leon, a Grace ficará responsável pelo terror da coisa toda, lembrando bastante o gameplay do Resident Evil 7. O terror vai tomar conta do ambiente com escassez de munição, itens de vida e a incapacidade da personagem em lidar com vários inimigos ao mesmo tempo. Eu cacei os 4 novos dinossauros de Hytale e isso aqui é melhor do que parece. Pra quem não tá ligado, uma nova área inteira chegou com uma nova atualização e o buraco aqui é bem baixo, literalmente, e tudo começou com eu cavando até o centro da terra. A nova área fica embaixo das terras cinzentas aqui na zona 4 do jogo, e chegando aqui
aqui eu tomei um baita susto. Essa região é bem bonita, com algumas árvores brilhantes, com algum tipo de bioluminescência. E como essa também é uma área avançada no jogo, você também vai encontrar vários minérios avançados como adamantite. Mas de longe a melhor parte dessa nova região são os dinossauros. Existem 4 tipos diferentes e 2 deles são inofensivos, mas como meu objetivo era caçar todos eles, tive que levar de arrasta o pterodátilo, que foi derrubado na base da flechada, e o triceratops, que nem tentou reagir. Mas a história mudou de figura quando fui atrás do velociraptor, que se juntaram em 2 e já me deram um apavorão e quase me levaram de arrasta. E por último foi a vez do T-Rex, que de longe é o mais difícil de todos. Ele tem mais vida, tem mais dano e ele vai te perseguir incansavelmente até você bater as botas ou ele. Então é uma luta bem maneira. Caso você esteja se perguntando, não dá pra domar nenhum deles, mas calma que é só questão de tempo. Essa missão no Brasil é uma das melhores do jogo. Chegamos aqui para ir atrás de um figurão, mas pro nosso azar, ele estava intocado no meio da comunidade. Então demos alguns tiros para o alto para alertar os civis e já partimos para a operação. Logo de cara, fomos muito bem recepcionados e para não perder o costume, devolvemos na mesma moeda. O principal problema de operações nesse lugar é a quantidade de locais que tem para os inimigos se esconderem, o que sempre é uma dor de cabeça. Mas com um pouco de paciência e muitos pentes vazios, fomos fatiando em meio às casas e avançando na missão. Não demorou muito para eu receber um rádio dizendo que o nosso alvo estava próximo e que estava tentando fugir no meio do alvoroço, coisa que eu não ia deixar acontecer. Então continuei abrindo o caminho, tomando cuidado para não dar bala em quem não merecia, e quando eu menos esperava, essa cena aqui aconteceu. Meu parceiro capturou o alvo na forma mais estilosa que ele conseguiu, e com isso completamos a primeira parte da missão. O concorrente de GTA 6 ao GOT acabou de ganhar seu gameplay, e isso aqui vai ser revolucionário. Primeiramente, você conseguirá conversar com todos os NPCs que aparecem no seu caminho. Todos terão uma opinião sobre você, e o mais impressionante de tudo, você conseguirá ter relações com cada um deles, inclusive construir uma família. Sim, você poderá ter filhos, ter sua própria casa, e a sua reputação com os personagens à sua volta influenciará não só como eles te tratam, mas o desenrolar de toda a história do jogo. Fable acabou de aparecer no evento do Xbox, quebrando absolutamente tudo e mostrando seu grau de complexidade, que promete rivalizar com os grandes nomes da indústria com seu sistema de moralidade que pode mudar tudo. Mas fora isso, o combate não deixa a desejar. Você terá espadas, arco e flecha, martelos e habilidades mágicas para se adaptar a qualquer tipo de situação. Você até pode transformar os inimigos em galinha no processo, o que é no mínimo engraçado demais. E até suas ações durante o combate podem mudar a forma que determinado NPC te trata. No fim, Fable chega trazendo um sistema de moralidade e RPG extremamente robusto e promete mudar completamente a trajetória de lançamentos desse ano. E claro, sem deixar pra trás a qualidade nos gráficos, que parecem ser do tipo que podem cozinhar placas de vídeo mais antigas. Mas infelizmente, Fable só chega no final desse ano. Ser um necromante em Hytale pode mudar completamente o seu jogo. Pra quem não tá ligado, acabou de rolar uma atualização e apesar de ter várias outras mudanças menores, a adição mais interessante de todas aqui foi o Grimório de Necromancia, que basicamente te permite ser um necromante dentro desse mundo. E pra fazer isso é muito simples, na verdade. O seu alvo é esse meninão agigantado aqui. Eu encontrei ele na área de fogo e cada vez que você vence, você tem uma chance de dropar o Grimório necessário pra você realizar o feitiço. E quando você for testar, eu recomendo você fazer um farmzinho disso aqui, porque você vai gastar bastante desses Grimórios no processo. Depois que você já tiver um tanto bom no seu inventário, você precisa colecionar essas pilhas de esqueletos, colocar alguns ao seu redor e usar o Grimório. O lance é o seguinte, cada Grimório invoca um esqueleto. Eu não consegui testar o limite de esqueletos que você consegue invocar por vez, e nem o limite que você consegue ter no seu exército. Mas quando eu fui enfrentar esse urso aqui, eu consegui ter um total de 6 personagens me seguindo, onde 5 deles estavam lutando e um ficou pra trás perdido. E no combate eles vão ganhar na base dos números. Cada um deles dá um dano baixo, mas quando acumulado, pode diminuir bastante a barra de HP dos inimigos. E apesar de ser uma mecânica que está em teste no momento, ela tem grande potencial e pode te ajudar demais no combate, principalmente nas dungeons mais difíceis e se você joga solo. Finalmente aconteceu, Resident Evil fez o que sempre quis e isso pode mudar tudo. Pra quem não tá ligado, os previews do Resident Evil Requiem estão no ar e a Capcom conseguiu. A franquia finalmente alcançou o equilíbrio que eles sempre queriam. Terror e ação agora são os dois lados de uma mesma moeda muito brilhosa que grita potencial na sua cara. A Grace é basicamente o Resident Evil 7. Ela até terá alguns recursos para enfrentar os zumbis, mas entrar em conflito na maioria das vezes é desperdiçar recursos importantes que podem te fazer falta no futuro. Com múltiplos perseguidores, você precisará se orientar pelos labirintos de corredores para sobreviver e cumprir seus objetivos. Já com Leon a coisa muda um pouquinho. Passando pelos mesmos lugares que você passou com a Grace, agora você tem uma outra perspectiva e uma outra abordagem no combate. Seja com chutes, tiros, machados e até motosserra, você vai limpar os corredores e fazer tudo o que a Grace não conseguiu. Basicamente pegaram o Leon do Resident Evil 4 e colocaram dentro de Resident Evil 2. E isso, em outras palavras, quer dizer equilíbrio perfeito. Tanto o terror quanto a ação parecem estar dosadas na medida certa, sem deixar de ter terror e sem deixar de ter ação. E a prova disso é o próprio gameplay do Leon. E honestamente eu não poderia pedir nada mais do que isso. Isso deveria ser impossível, mas esse facilmente vai ser o jogo mais complexo
complexo a ser lançado na última década e esse gameplay é a prova disso. Pense em um jogo que almeja ser tudo ao mesmo tempo, um mapa enorme que promete ser maior que tudo que você já viu até agora, cidades completamente vivas e cheias de coisas acontecendo, uma história complexa e envolvente e uma gameplay que não só parece te dar liberdade para você explorar da forma que você quiser, mas também um combate que entrega mais do que você espera. Esse é Crimson Desert, um jogo que te permite pescar, montar em dragões ou mechas, explorar ilhas no céu ou catacumbas subterrâneas, derrubar impérios com um exército ou explorar montanhas isoladas completamente sozinho. Na pele de Cliff, você vaga pelas 5 regiões tentando restabelecer a paz e encontrar seus companheiros perdidos. Você vagará por grandes cidades, áreas de neves e grandes desertos enquanto desvenda os mistérios do abismo, um reino misterioso desequilibrado que espalhou fragmentos místicos pelas terras. E claro, seja montado em dragões ou planando pelo mapa, liberdade é a palavra-chave aqui. Seja para explorar ou lutar, o jogo tem mecânicas que te permitem usar a imaginação para solucionar os problemas. E caso você se canse do protagonista, você ainda terá mais 2 companheiros que você desbloqueará durante a campanha que mudará completamente a forma que você encara esse jogo. Uma palavra escrita errado e você bate as botas. Nesse jogo todo diferente aqui, você e outros jogadores precisam só escrever em uma máquina de escrever, mas tem um único problema: se você errar, você toma um pipoco bem de leve na cabeça. Mas calma que piora um pouquinho, porque esse jogo aqui é um Battle Royale onde você e outros jogadores precisam competir para ver quem escreve mais rápido, errando o mínimo possível. E seu prêmio? Bem, é só sobreviver. Ele funciona assim: você começa o jogo em frente a uma máquina de escrever com um sujeito do seu lado segurando um 38. Quando a partida começa, você tem várias palavras para escrever e um mapinha aqui em cima que mostra a velocidade dos outros jogadores. No total você tem 3 tentativas por parágrafo. Quando você erra 3 vezes, esse camarada aqui do seu lado vai colocar uma bala no canhão e vai rodar para testar a sua sorte. Se você tiver azar, você é eliminado aqui mesmo, mas se você tiver sorte, você continua a escrever. Detalhe, durante todo esse tempo você fica longe da máquina e não pode escrever, então os outros jogadores terão uma chance de te passar. Final Fantasy é sobre isso: escrever o mais rápido possível e errando o mínimo possível, porque o único sobrevivente dessa brincadeira é quem ganhar. You have won. E quer saber melhor? Ele já tem uma demo pra você testar na Steam. O concorrente de GTA 6 ao GOT é maior do que você espera, com um mapa maior do que o Red Dead Redemption 2 e maior do que o próprio Skyrim. Esse jogo tá prometendo ser tudo ao mesmo tempo, e essa gameplay é a prova que ele realmente pode conseguir. Seja montado em um dragão, dinossauro, cavalo ou até urso, Crimson Desert promete entregar a experiência definitiva em jogos medievais de fantasia. Com gráficos absurdos e um mundo vasto, esse jogo confia ao jogador a tarefa de explorá-lo da forma que quiser. E entregando uma imensidão nunca antes vista, cada bioma e cada região tem seus segredos, facções e intrigas para você descobrir. E caso a coisa saia do controle, você precisa entrar em ação. E é o combate que é a parte mais doida desse jogo. Eu não conseguiria fazer uma comparação com outros jogos nem se eu tentasse, porque ele é basicamente tudo ao mesmo tempo. Você tem espada, escudo ao mesmo tempo que usa voadoras, magias e até robôs para pilotar e limpar o campo de batalha. E claro, sem deixar de lado aquelas boss fights colossais que vão testar os seus limites. Com o objetivo de reunir seus companheiros, você entra na pele de Cliff, um guerreiro que anda por essas terras tentando procurar aquilo que lhe foi tomado, mas no processo ameaças ainda maiores e mais tecnológicas ameaçam a existência de todo o continente. Crimson Desert chega ainda esse ano e promete quebrar tudo. 16 anos depois, finalmente aconteceu. O espião mais conhecido do planeta finalmente tá voltando aos videogames e ele tá voltando com o melhor jogo da franquia até agora. Em 007 First Light, você terá desde cenas explosivas até infiltrações minuciosas que funcionam como um quebra-cabeça. Nessa missão aqui, por exemplo, você precisa se infiltrar em um hotel e como a porta da frente está bloqueada, você precisa entrar por uma janela. Mas como existem muitos seguranças no local, primeiro você precisa despistar todo mundo. Então pegando o isqueiro de um guarda em um canto do mapa e queimando uma pilha de folhas secas para distrair outro vigilante, você consegue uma brecha para sair de vista e escalar até a janela mais próxima. E claro, outras situações como essa acontecem durante o jogo inteiro e cabe a você decidir se você vai usar uma fumaça para dispersar a galera, usar seu laser para criar uma confusão, ou se você só vai peneirar geral no braço. E é justamente essa liberdade que vai deixar espaço para sua criatividade poder solucionar os problemas das missões. E a parte que mais me chamou a atenção até agora foi a trocação franca, que pelo menos para mim tá parecendo uma versão melhorada de Uncharted, que já é muito boa, aliás. Cada arma parece ter um peso diferente, as animações de combate para tomar a arma dos inimigos está simplesmente fantástico. 007 First Light chega agora dia 27 de maio, prometendo seu melhor jogo de espião até agora. Nunca houve nada parecido. Até agora parecia impossível ter essa quantidade de coisa em um único jogo, mas a verdade é que esse gameplay aqui mostra que isso realmente pode acontecer. Múltiplos biomas para serem explorados, dragões para serem montados e mechas para serem controlados. Seja explorando o chão a cavalo ou planando pelos ares, a imensidão de Crimson Desert é de deixar qualquer um impressionado. Mas mais impressionante do que isso é a quantidade de mecânicas que existe nesse jogo, que vai desde pescar, escalar, até voar de balão pelo mapa e apreciar a paisagem. E esse último gameplay mostrou a complexidade do combate, que tem o mesmo princípio da exploração, liberdade. Você pode ser um guerreiro tradicional com espada e escudo, ou um lutador que enfrenta geral na base da burdoada. Independentemente da sua escolha, esse jogo te fornece todas as ferramentas para você lutar da forma que você quiser. Cada arma possui seu próprio moveset, atributos, e cada uma delas pode ser imbuídas com elementos mágicos, que prometem ser aquele tipo de coisa que pode mudar seu gameplay para sempre. Como se isso tudo já não bastasse, outros dois personagens jogáveis trazem suas próprias
peculiaridades, podendo trazer ainda mais variedade para um jogo que simplesmente parece não ter fim. Mas claro que tudo isso não serviria de nada se não tivéssemos algumas boss fights difíceis para colocar isso tudo em prática. Acredite se quiser, mas um jogo com esse nível de detalhes aqui acabou de chegar completamente de graça para você jogar e ele vai te pegar de surpresa. Mais uma vez a humanidade fez burrada de novo e agora vivemos em Talos 2, uma lua de um planeta gigante gasoso que se tornou lar da humanidade e várias outras espécies. Como líder da Enfield Industries, seu papel é explorar essa lua para expandir a influência da empresa e com isso garantir o progresso em todos os aspectos. Seja construindo fábricas para coletar recursos, explorando ou entrando em combate, Arknights Enfield faz tudo isso extremamente bem. O cenário do jogo mistura ficção científica com natureza de uma forma única e bem marcante, a extração de recursos é automatizada e o combate é o grande destaque de toda a experiência. Ao montar uma equipe de até 4 personagens, você entra em um sistema de combate extremamente viciante e intuitivo, no qual cada personagem possui habilidades e estilo de jogos próprios que mudam completamente a forma que você joga. E eu nem vou te falar muito da história, porque isso aqui é um show à parte que você precisa descobrir sozinho. Arknights Enfield já está disponível globalmente desde o dia 22 de janeiro e é gratuito para PC, mobile e PlayStation 5. Então entra no meu perfil para conferir e baixa agora.